Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O número de outubro de 1867 da Revista Espírita foi quase na totalidade dedicado ao problema da mediunidade de cura. A primeira das matérias reportava-se ao caso da senhora Adélie de Cherambert, uma condessa residente numa cidade do departamento de Loire, morta há alguns anos em idade avançada. Dotada de inteligência superior, tinha mostrado desde a juventude um gosto particular pelos estudos médicos e se comprazia na leitura de obras que tratavam desta ciência. Nos últimos 20 anos de sua vida, havia se consagrado inteiramente ao alívio do sofrimento com um devotamento inteiramente filantrópico e a mais completa abnegação. As numerosas curas que operava em criaturas consideradas incuráveis lhe tinham criado uma certa reputação, mas, tão modesta quanto caridosa, disto não tirava proveito nem vaidade. Aos conhecimentos médicos adquiridos e que ela certamente fazia uso em seus tratamentos, juntava ela uma faculdade de intuição que não passava de uma mediunidade inconsciente, porque muitas vezes ela tratava por correspondência e, sem ter visto os doentes, descrevia a doença perfeitamente. Aliás, da mesma dizia receber instruções sem explicar a maneira pelo que lhe viam ou eram transmitidas. Muitas vezes tinha tido manifestações materiais, tais como transportes, deslocamento de objetos e outros fenômenos deste gênero, posto não conhecesse o espiritismo. Um dia, um de seus doentes lhe escreveu que lhe tinham sobrevindo abscessos e lhe dar uma ideia tinha traçado, tinha traçado o padrão numa folha de papel, mas, tendo esquecido de juntá-la à carta, a senhora respondeu pela volta do correio. Não tendo vindo o padrão que anunciais, em vossa carta acabo de encontrar esta manhã em minha gaveta, o qual deve ser semelhante ao vosso e que vos remeto. Com efeito, esse padrão reproduzia exatamente a forma e o tamanho dos abscessos. Ela nem tratava pelo magnetismo, nem pela imposição das mãos, nem pela intervenção ostensiva dos espíritos, mas pelo emprego de medicamentos que, no mais das vezes, ela mesma preparava conforme as indicações que lhe eram fornecidas. Sua medicação variava para a mesma doença conforme os indivíduos. Não tinha receita secreta de eficácia universal, mas se guiava pelas circunstâncias. Algumas vezes o resultado era quase instantâneo e, em certos casos, não se obtinha senão depois de um tratamento continuado, mas sempre curto em relação à medicina comum. Ela curou radicalmente um grande número de epiléticos e doentes de afecções agudas e crônicas, abandonadas pelos médicos. A senhora Clarenberg não era um médium curador no sentido ligado à expressão, mas um médium médico. Gozava de uma clarividência que lhe fazia ver o mal e a guiava na aplicação dos remédios que lhe eram inspirados, secundada, além disso, pelo conhecimento que tinha da matéria médica e, sobretudo, das propriedades das plantas. Por sua dedicação, por seu desinteresse moral e material, jamais desmentidos, por sua inalterável benevolência para os que a ela se dirigiam, a senhora Clarenberg deve ter conservado até o fim da vida a preciosa faculdade que lhe havia sido concedida e que, sem dúvida, teria visto enfraquecer-se e desaparecer se não a tivesse preservada pelo nobre emprego que dela fazia. Sua posição financeira, sem ser muito brilhante, era suficiente para tirar qualquer pretexto para uma remuneração qualquer. Assim, não pedia absolutamente nada, mas recebia dos ricos, reconhecidos por terem sido curados, aquilo que entendiam dever dar-lhe, e a empregava para suprir as necessidades daqueles a quem faltava o necessário. As informações dessa nota foram fornecidas por pessoa curada pela senhora Clarenberg e confirmadas por outros que a conheceram. Revela Kardec que, tendo sido esta notícia lida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a senhora Clarenberg manifestou-se em 5 de abril de 1867
e aproveitou-se para obter dela esclarecimentos sobre a sua opinião a respeito do perfil dela lido, qual a origem do gosto nato pelos estudos médicos, por que recebia as inspirações que lhe eram dadas para o tratamento dos doentes, e se como espírito podia continuar a prestar serviços como quando encarnada, era chamada para socorrer um doente agora com auxílio de um médium. Sua resposta foi: instrumento escolhido pela providência, sem dúvida por causa da minha boa vontade e da aptidão particular, que favorecia o exercício da minha faculdade, não fiz senão o meu dever, consagrando-me ao alívio dos que reclamavam o meu socorro. Algumas vezes acolhida pelo reconhecimento, muitas vezes pelo esquecimento, meu coração não se orgulhou mais com os sufrágios de uns do que sofreu com a ingratidão de outros, desde que eu sabia muito bem ser indigna de uns e colocar-me acima dos outros. Mas chega de se ocupar da minha pessoa. Vamos à faculdade que me valeu a honra de ser chamado em meio a esta sociedade simpática, onde se gosta de repousar a vista, sobretudo quando se foi, como eu, vítima da calúnia e dos ataques malévolos daqueles cujas crenças foram feridas ou cujos interesses prejudicados. Que Deus lhes perdoe, como faço eu mesma. Desde minha infância, e por uma espécie de atração natural, ocupei-me de estudo das plantas e de sua ação salutar sobre o corpo humano. De onde me vinha o gosto geralmente pouco natural em meu sexo? Então eu o ignorava, mas hoje sei que não era a primeira vez que a saúde humana era objeto de minhas mais vivas preocupações. Eu tinha sido médico. Quanto à faculdade particular que me permitia ver à distância o diagnóstico das afecções de certas pessoas, porque eu não via por todo o mundo, e prescrever os medicamentos que deviam dar à saúde era muito semelhante à dos vossos médicos médiuns atuais. Como eles, eu estava em relação com um ser oculto que se dizia espírito e cuja influência salutar ajudou-me poderosamente a aliviar os infortunados que me reclamavam. Ele me havia prescrito o mais completo desinteresse, sob pena de perder instantaneamente uma faculdade que constituía a minha felicidade. Não sei por que razão, talvez porque teria sido prematuro desvelar a origem das minhas prescrições, ele igualmente me havia recomendado da maneira mais formal que não dissesse de quem recebia as recomendações que dirigia aos meus doentes. Enfim, ele considerava o desinteresse moral, a humildade e a abnegação como uma das condições essenciais à perpetuação de minha faculdade. Segui seus conselhos e me dei bem. Tendes razão, senhor, de dizer que os médicos seriam um dia chamados a representar um papel da mesma natureza que o meu, quando o espiritismo tiver tomado a influência considerável que no futuro falo-á o instrumento universal do progresso e da felicidade dos povos. Sim, certos médicos terão faculdades dessa natureza e poderão prestar serviços tanto maiores quanto os conhecimentos adquiridos lhes permitirão mais facilmente assimilar espiritualmente as instruções que lhe forem dadas. É um fato que deveis ter notado que as instruções que tratam de assuntos especiais são tanto mais facilmente e tanto mais largamente desenvolvidas, quanto mais os conhecimentos pessoais do médium se aproximarem da natureza daqueles que ele é chamado a transmitir. Assim, certamente eu poderia prescrever tratamentos aos doentes que a mim, mas não o faria com a mesma facilidade com todos os instrumentos, ao passo que uns facilmente transmitiriam minhas indicações, outros só o fariam incorretamente ou incompletamente. Entretanto, se meu concurso vos pode ser útil, seja em que circunstância for, terei prazer em vos ajudar em vossos trabalhos, segundo a medida dos meus conhecimentos, ainda muito limitados, fora de certas atribuições especiais. Kardec observa que o espírito assina Adélie de Clarenberg, embora em vida fosse chamada Adelaide. Tendo sido perguntada a razão dessa diferença, respondeu Adélie, era o seu verdadeiro nome, e que só por hábito da infância a chamavam Adelaide. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.